O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O Sescop melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB. Ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. Vamos chamar então para apresentar o primeiro case. Dr. Clóvis, Uniodonto Belém. A palavra é sua. Boa tarde a todos. A gente vem assim meio longe, né? É meio perto, meio longe, né? Porque o estado do Pará, para a gente chegar aqui em Manaus, é mais de 2 horas de viagem. É um perto, meio longe. É colado, mas meio longe. Primeiramente, eu queria dizer para vocês o seguinte, que é uma oportunidade muito boa. É gratificante estar aqui em Manaus, contemplando a Amazônia. Acho que vocês viram quanto a nossa região é rica, é cheio de coisas legais e bonitas para se ver. E a gente nota, assim, quando vem de Belém para cá, que a Amazônia é uma planície e tal, mas tem uma mudança na vegetação, assim, os rios mudam. E, assim, tem muita coisa para ver. Acho que se vocês tiverem oportunidade, conheçam melhor a nossa região. Eu vou falar sobre um assunto meio chato, né? A ANS. A ANS é um assunto incompatível com a gente, né? A gente começa a ver questão de cooperado, beneficiário, problemas, etc. E quando chega na ANS, parece que falta o que o professor Clóvis falou de manhã, falta aquela potência, né? Quando você fala de ANS, perde aquela potência. Mas a gente, em Belém, a gente conseguiu ter um êxito, um sucesso com esse tema. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês do que nós fizemos. E eu espero que vocês tenham, dentro desse case, a oportunidade também de repente, aplicar alguma coisa na cooperativa de vocês. Então, vou falar sobre monitoramento assistencial. Monitoramento assistencial, de vez em quando, chega uma cartinha interessante. É aquela cartinha que, quando você abre, vê assim, vê o nome ANS, uma cartinha verde, você já faz o sinal da cruz, né? Tenta fazer uma oração e abre com a esperança daquilo dar algum resultado, né? E aí nós temos o meio legal do monitoramento assistencial. O que aconteceu? A ANS lançou a RN 256, o artigo 13º, que dizia o seguinte, sempre que entender necessário, a DIPRO poderá realizar visita técnica assistencial na operadora conforme regulação específica. Que regulação específica? Não tinha. Quer dizer, ela poderia fazer uma visita, mas com quais parâmetros? Então, a ANS não tinha parâmetro para fazer a visita técnica. E, por isso, criou aqueles indicadores, que é aquela nota que vem trimestralmente. Não sei se vocês repararam que vocês recebem ou via
cartinha ou via PTA, uma série de gráficos que mostram como é que está o monitoramento assistencial da sua operadora. Então, desta forma, ela criou a IN 31, que regulamentou o monitoramento em loco. E ela fez várias notas técnicas, e essas notas técnicas regulamentaram em ciclos. E cada ciclo resultou em diversos tipos de monitoramento e diversos tipos de atuações. Inclusive, foi o momento em que eles suspenderam alguns planos que é o conhecimento da mídia. Que vocês sabem que teve no jornal, sempre tem no jornal, não sei quantos planos são suspensos, e tal, etc. Então, o que aconteceu? O monitoramento assistencial pode resultar em loco, que é a visita técnica. E, por sua vez, uma nota técnica que pode recomendar uma direção ou a suspensão do plano, como vocês viram, que ocorreu na mídia, que suspenderam diversos planos, o pessoal entrou na justiça, a ANS entrou na justiça de novo, e assim por diante. Então, está meio confuso aí, mas é o seguinte. Aqui estão os critérios do monitoramento, a prioridade, né, que eles falaram. Né? Então, a prioridade são para aqueles que estão na cor laranja, porque o monitoramento ele é dividido em várias cores, e a prioridade é para quem está laranja, ou seja, quem está próximo do vermelho, que o vermelho é a última cor. E as operadoras que têm o maior número de beneficiários, as consideradas de grande porte. Então, por isso que você vê aí, por exemplo, a Unimed Federação Paulista, que ela é muito grande, então, como ela é muito grande, ela é prioridade no monitoramento. As pequenas são em prioridade menor, a escala é menor. Aí eu coloquei um tópico aqui que não tem muito a ver com o assunto, mais ou menos, mas só para vocês verem como nós somos muito queridos pela ANS. Saiu aqui no site da agência sobre a contratualização, que é aquela parte em que eles estavam demandando fazer aqueles monitoramentos nos contratos de prestadores. Não sei se vocês viram que eles até emitiram um álbum, um manualzinho de como seguir no contrato de prestador de serviço. E aqui a ANS informa que as 30 maiores empresas do setor iam ser escolhidas para ter o monitoramento. E eu não sei, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz de saber que a Uniodonto Belém é uma das 30 maiores do setor, ou seja, fomos escolhidos para fazer parte desse monitoramento escolhido a dedo. De diversas operadoras nós fomos escolhidos. Então, a gente teve a oportunidade de ter os nossos contratos fiscalizados. Então, é assim, quanto maior for a sua operadora, mais eles vão cobrar, mais eles vão em cima. Como nós temos mais de 100 mil usuários, então, essa é uma oportunidade cheia para eles inventarem mais coisas. Então, vou explicar primeiro para vocês um pouquinho o que é direção técnica. Então, caso a DIPRO encontrar anormalidades graves na operadora que possam constituir risco à qualidade ou continuidade de atendimento à saúde, esta poderá emitir um ofício com prazo de 15 dias para que a operadora corrija ou assine o plano de recuperação. Caso o plano não seja cumprido, a DIPRO decreta a instauração do regime especial de direção técnica. Então, primeiramente, ela te dá a oportunidade de ter um plano de recuperação e, consequentemente, ela te dá uma direção técnica que ela manda um técnico ir lá na tua operadora, verificar como estão as coisas, emitir umas notinhas para você seguir o que eles mandam. Então, é praticamente ir lá na tua operadora e dizer assim, vocês não mandam mais nada, quem manda sou eu. Então, é esse tipo de monitoramento que a ANS faz, né? Essa imposição, digamos assim.
O que acontece na direção técnica? No caso de não cumprimento das instruções diretivas, os administradores podem ser afastados, podem se transformar numa direção fiscal, que é um pouquinho pior, pode encerrar, no caso a operadora conseguir cumprir as metas do diretor técnico, que é um milagre, e pode cancelar o registro da operadora. Eu já vi isso aqui acontecer. Tá? No monitoramento, ele vai lá e cancela o registro da operadora porque não tem mais condições de seguir em frente. Como é que funciona o monitoramento? Os indicadores são agrupados, o resultado é divulgado em uma faixa de cores. Então, estão aqui as cores. Ó. Baixo, que é uma nota igual do DSS, que vai de 0,60 a 1. Pré-moderado, de 0,50 a 0,60. Moderado, que é do 0,30 a 0,50. E o alto, que é de 0 a 30. Tá? 0 a 0,30. Então, essa escala de 0 a 1 é que vai definir como é que está a tua operadora. Cuidado, não fiquem em moderado e nem alto. Esse que é o risco, é ficar aqui, de laranja para vermelho. Tá? Então, ao observar sempre lá no PTA, vocês têm que verificar como é que está a cor da sua uniodonto. Então, eu vou mostrar aqui um pouco dos indicadores. Eu tenho aqui o número de consultas odontológicas por beneficiário. Tá? Eles vão cruzar o CIB com o CIP. O CIP é aquele sistema de informação de produto, onde ele vai dar todos os números dos procedimentos. E o CIB, ele vai dar o número de beneficiários, aí realiza o cruzamento. É importante observar que a ANS ela procura verificar se você está tendo continuidade na reabilitação do beneficiário. Então, a questão das próteses odontológicas unitárias tem que ser observada. O prazo médio de pagamento de eventos é a produção. No caso das operadoras de médio e grande porte, tem que ser até 30 dias. Tá? As pequenas podem ter até 60 dias. Então, pelo DIOPS, naquele quadro de eventos que tem lá no DIOPS, ele consegue observar como é que está o teu PMPE, o prazo médio de pagamento. Estrutura operação, o número de pontos de avaliação de garantia de atendimento. Ou seja, quantas NIPs você já teve? A NIP é aquela notificação preliminar, aquela notificação que você recebe para poder se defender do usuário ter reclamado para a agência de negativa de atendimento. E as informações é a regularidade do envio. Foi enviado o CIB, foi enviado o CIP, foi enviado o DIOPS. Esse outro tópico aqui é o tópico de informações. Como é que está a qualidade do teu cadastro, como é que está a qualidade dos dados que você enviou para a ANS. E o índice de reclamações, aqui ele vai contar quantas reclamações você teve. O que pretende a ANS com isso? Primeiro, estimular as consultas médias das operadoras. Ele quer que tenha bastante consulta. Estimular a reabilitação no caso das próteses. Pagamento no máximo de 30 dias para os prestadores. Isso vai transpor para a ANS que você tem um bom relacionamento assistencial, ou seja, você consegue cumprir com as suas informações de produto. Estrutura de operação. Número de pontos de avaliação da técnica de garantia. Não ter negativa. Ou seja, o beneficiário não pode ir lá reclamar para a ANS. Ela não quer que tenha negativa de atendimento. Né? Não queremos trabalhar. Né? Mais ou menos isso. Informação. Índice regular de idade de envio do sistema de informação. Envio correto dos sistemas, cumprimento do prazo. Então, o fato de você enviar no dia correto, até o dia 5, o CIB, até o dia tal e assim por diante, é muito importante. A proporção de indicadores com problema de informações.
O que acontece? Se tiver muito problema de informação, os indicadores não podem ser avaliados. Então, por isso que ela verifica isso aqui. Índice de reclamações, evitar as reclamações nos NURAFs, que é os núcleos, né, as delegacias da agência. Olha o cenário do Neodonto Belém. Neodonto Belém é uma operadora de grande porte, tem mais de 100 mil usuários. Tem um NURAF em Belém, ou seja, tem uma delegacia dentro da cidade. Um complexo volume de informações. Problema no acompanhamento dos processos de informações, porque tem muita coisa para ver. Um estado continental com atendimentos em várias localidades. Você imagina, aqui no Amazonas e no Pará, a gente, para chegar numa localidade, demora assim, dias. Dias. Né? A gente pega, como diria o meu presidente, a gente pega um pô, que é um barquinho, e esse barquinho leva 2 dias para chegar num local. A informação está lá, o cara não entrega a guia. É bem legal, assim, desse jeito. Então, nós temos, assim, 600 cooperados espalhados em 30 municípios, com uma realidade muito longe da realidade da maioria dos senhores. Então, tudo se torna mais difícil quando as proporções são assim, né? Então, na operadora de grande porte, as responsabilidades aumentam quando temos acima de 20 mil, né? Diopes trimestral, vem auditor encher o nosso saco, com PPA, PEONA. Acima dos 100 mil, nós temos muito mais obrigações. A ANS pontua os indicadores do NIP, conforme a média das operadoras, que acima de 100 mil costuma ser mais alto. Ou seja, quem tem mais usuário, logicamente, está sujeito a mais reclamações. Não é uma coisa que você não queira, mas vai acontecer, ainda mais você tendo um NURAF dentro da cidade. Então, questão do NURAF. Núcleo Regional de Atendimento e Fiscalização na cidade das Mangueiras, que é a Belém. Os beneficiários costumam procurar mais NURAF que o PROCON. Lá é assim. O usuário não procura PROCON, ele procura o NURAF. Ele não quer ganhar causa na justiça, ele quer denunciar para a agência. É super interessante isso, porque eu acho que outras cidades devem ter NURAF lá, São Paulo, sei lá. Eu não sei se é assim, mas em Belém, inclusive os maiores jornais, os jornais de circulação maiores lá, tipo o Liberal, por exemplo, ele publica de vez em quando uma notícia da agência. E estimula, né, quem está lendo a procurar o NURAF. Então, em Belém, todo mundo conhece o núcleo da agência. É impressionante. Eu nunca tinha visto isso. Rapidamente, uma reclamação vira processo administrativo e conta no monitoramento. Às vezes, você até se livra do NIP, mas contou já no teu monitoramento, você está sujo já. Mesmo que você solucione, esclareça o mal atendido. Ó, a sua nota do monitoramento já baixou. Então, esses casos, para a gente, são assim, pertinentes. Porque, assim, se você tiver assim, uns 2 ou 3 reclamações, teu índice já baixa de verde para amarelo, automaticamente. Olha o complexo número de informações que nós temos. Nós temos uma informação com aproximadamente 700 dentistas, mais de 130 mil beneficiários, mais de 500 empresas contratantes e 4 unidades administrativas, 2 em Belém e 2 na cidade de Santarém, para a gente não levar 5 dias para chegar no local. E outra, aliás, uma cidade de Santarém e outra na cidade de Marabá. Então, organizar tudo isso é muito difícil. É complexo. Ainda mais porque a gente quer simplesmente trabalhar e proporcionar mais produção para os nossos cooperados. Que é esse o nosso objetivo, não é mesmo? É dar isso, mas aí vem alguém com 3 letrinhas e começa
a dificultar as coisas. Nós tínhamos muito problema no acompanhamento dos processos pelo estado ser continental. A União do Belém atende 40 municípios, cuja distância de Belém pode virar 40 a 700 quilômetros. Em linha reta, porém o caminho é de barco ou avião. Problemas no acesso à internet no estado. Tem gente que usa internet de escada ainda. Sabe, é um negócio incrível. A gente fazer aprovação eletrônica no interior é complicadíssimo. Grandes volumes de dados é difícil de gerenciar. O risco assistencial estava moderado. Por todas essas dificuldades que eu mostrei para vocês. Então, segundo a nota técnica 186, a prioridade são para os operadores exclusiva odontológica de risco moderado, de médio ou grande porte. Aí cai Belém aqui no meio. Se fosse moderado, mas se fosse uma operadora pequena, não teria tanto problema. A este ponto, a ANS pode solicitar o plano de recuperação. Quais eram os problemas? Problemas em informações do DIOPS, impedia a avaliação do PMPE, índice de despesa assistencial e na proporção de indicadores com problemas de informação. Os processos demoravam a fechar o circuito e atrasavam as obrigações, dispersão da rede assistencial e números de reclamações acima de 1. O que foi primeiramente resolvido? A ANS baseia muito nas informações que o operador envia, bastou desta forma corrigir as informações dos jobs. Então, gente, olhem para os jobs. Tem gente que não liga muito para os quadros dos jobs. Querem só preencher o balancete. Mas os quadros são aquele acesso rápido da agência. Esse quadro de eventos é um quadro muito importante. Se você não preenche ele correto, você acaba dando uma informação errada e pode correr um risco. Aqui outro quadro importantíssimo é o quadro de idade de saldo, que todo mundo coloca só o total, e é para distribuir, ninguém faz isso. Então, as informações do DIOP são muito importantes. Tínhamos prestadores no Pará todo, mas a ANS não sabia. Por quê? Porque nós criamos os produtos e não foram atualizados, porque eles eram muito antigos. O que nós fizemos? Nós entramos no RPS, no Registro Plano de Saúde, e nós informamos os prestadores, porque parecia assim, que só tinha prestador em Belém. Ou seja, nós tínhamos beneficiário em outras cidades, mas só tinha prestador em Belém. Então, o que foi que aconteceu? Nós atualizamos o RPS, colocamos os prestadores de outras cidades dentro do RPS, e aí apareceu. O que aconteceu? Automaticamente, o nosso índice subiu a partir dessa simples informação aqui. Todos os setores nas 4 sedes do Estado passaram a interagir mais e cumprir os prazos. Nós tivemos muita ajuda da F-Sistema, do Marcelo. Queria dizer que o Marcelo ajudou muito, o Fernando, o Renê, para a gente chegar a esse ponto aí. As reclamações dos serviços da Uniodonto Belém sempre ficaram em média de 3 a 5 por trimestre. Mas todas as reclamações ocorrem no NURAF. Ninguém reclamava na Uniodonto, reclamava no NURAF. É impressionante. Depois que vinha a cartinha para a gente sabia muito depois. Os NURAFs realizam os processos administrativos. E a Uniodonto Belém possui uma grande rede de representantes de vendas. O que foi feito? Nós realizamos um treinamento com todos os representantes de vendas e começamos a fazer uma campanha para o usuário nos procurar. Nós criamos 0800, nós criamos a prática de sempre, ao fechar um contrato, não sei se vocês conhecem, mas sempre mandar um MPS, o GLC, que é o manual, e o guia de leitura contratual, que é norma da ANS você entregar, e é importante, porque às vezes o teu beneficiário ele não conhece o contrato, ele não sabe o que tem no contrato.
Então, esse manual e o guia, ele te dá, assim, rapidamente, as coisas mais importantes, tipo cobertura, aquelas coisas. Teve gente, por exemplo, que reclamou de uma cobertura que não tinha no plano, a cobertura fora do hall, mas a ANS montou o processo assim mesmo sabendo que não tinha nada a ver. Então, a gente criou essa prática de mandar o guia e o manual, e todo mundo começou a vender com essas informações. Fizemos um treinamento intensivo na nossa central de atendimento, e esse treinamento proporcionou que as orientações fossem dadas aos beneficiários, e nós provocávamos os beneficiários com as informações sobre o plano, sobre a Uniodonto. E a gente começou a fazer uma campanha massiva de como procurar a Uniodonto, como ter acesso e das informações todas. E foi criado um setor único, exclusivo para tratar das informações da ANS. Isso é importante, porque vocês, gestores, vocês têm outras preocupações na vida. A ANS começa a ficar em segundo plano. Então, é melhor que tenha um setor, dependendo do porte da Uniodonto de vocês, mas tem um setor, alguém que cuide dessa parte, cuide com carinho dessa parte, que ela é muito importante. Qual foi o resultado? Todas as obrigações foram cumpridas. Nosso beneficiário passar a nos procurar antes da ANS. A dispersação da rede foi normalizada. Vocês têm que olhar o planejamento assistencial. Reduzir os processos no URAF e a margem foi para 0. E aí nós conseguimos um status verde. Isso aqui, pessoal, durou 1 ano. Tá? É porque eu não tenho tenho tanto tempo para mostrar mais informações para vocês. Mas caso vocês queiram, vocês podem passar e-mail, nos procurar, que a gente pode ajudar, com certeza. Nós somos uma família, não é mesmo? Então, eu tenho aqui a nota da Uniodonto, 0,98, próximo de 1. Como alguém esqueceu de mandar o RPC na época certa, não foi 1. Então, aqui foi a evolução do nossa nota, né, no monitoramento assistencial. Então, vocês podem ver que aqui foi o último, né? Nós tivemos uma evolução de 14,25% do trimestre anterior para o outro. Ou seja, foi evoluindo gradativamente, né? E foi assim que aconteceu na Uniodonto Belém.